começando mais uma aula de higiene e legislação de alimentos, tá certo? A gente vem falando muito sobre higiene de ambientes, higienes pessoais, higiene de utensílios, né? E aí a gente, esses dias, aprendeu sobre alimentos perecíveis, não perecíveis, né? Micro-organismos, né, que se adaptam ao meio ambiente, os micro-organismos mesófilos, né, termófilos. A gente também viu um pouco sobre contaminantes químicos, físicos e biológicos, principalmente os microbiológicos. E a gente começa a nossa aula de hoje com essa ilustração. Nós observarmos, essa ilustração é uma ilustração de uma cozinha industrial, certo? E a gente observa, pelo que a gente vem aprendendo, né, pelo que a gente vem falando, observem bem a ilustração, nós temos aí inúmeros problemas nessa nossa cozinha, né? Então, a gente vai observar e vamos perceber quais são esses maiores problemas. Deem uma olhada aí, a gente tem pelo menos 8 ou 9 problemas em que você, né, como técnico de agroindústria, formado em técnico de agroindústria, chegando numa cozinha industrial, não é isso? Numa cozinha de uma empresa, isso vai acontecer com vocês ano que vem, se vocês trabalharem em restaurante, se vocês trabalharem em empresas de fabricação de bolo, de panificação. Então, a cozinha na indústria de alimentos é um ambiente muito rotineiro, né? Então, dando uma olhada aqui, a gente vai começar agora a dar uma demonstração de erros existentes nessa cozinha, certo? Então, sintam-se à vontade para comentar alguma coisa e vamos começar aqui pelo primeiro erro, né? A gente viu um gatinho aí, esse gatinho é lindo, maravilhoso, vou voltar para vocês verem, um gatinho lindo, maravilhoso. Deve ter alguém na sala que tenha gatinhos, né? Mas esse gatinho, nesse ambiente aí, ele pode ser considerado uma praga, tá certo? A gente chama de pragas urbanas, algum desses vetores, desses animais que estão presentes. Eu dei o exemplo do gatinho, mas a gente já pode perceber que na foto existem outras pragas urbanas, né? A gente viu aí alguns mosquitos, moscas, certo? Então, esses animais, eles não fazem parte de um ambiente produtivo, de um ambiente de cozinha, certo? Então, esse gatinho, esse cachorrinho que você tem, se ele está na cozinha da sua casa, tudo bem, é na sua casa, na sua residência, quem manda são vocês, mas ele numa cozinha industrial, ele é um contaminante biológico, né? Ele está vivo, só que os pelinhos deles, assim, ficar em cima da mesa, que ficar na pia, passa a ser um contaminante físico, um pelo desse gatinho. Então, se você vai trabalhar nessa bancada, ele já sujou a bancada, já contaminou a bancada. Se ele estava no chão, ele deve ter contaminado a bancada também com micro-organismos, bactérias ou fungos. Então, o gatinho nessa foto aí, ele realmente é uma praga urbana, tá certo? Ele não faz parte desse ambiente. A gente pode ver outro ambiente, outra incorreção aí, né? Outro erro, a lixeira superlotada, né? Com a sua tampa aberta. Então, a função da tampa é fazer com que esse lixo não fique disponível para o ambiente, tá certo? Então, se ela está aberta, é porque ela está muito lotada, muito cheia. Essa limpeza, essa coleta desse lixo já era para ter acontecido. Então, a gente tem mais um erro aí, um erro muito fácil, muito visível de ser consertado, né? É só você montar um cronograma para recolhimento desse lixo, tá? Seguindo adiante, a gente tem aí
um acúmulo, né, de utensílio sujo. Aí, no caso, a gente vê, por exemplo, tudo indica que seja um restaurante, terminou o horário de refeição, é o horário de pico, que a gente chama de rush, o horário de corrida, né, que o restaurante está mais lotado, e houve um acúmulo de sujidades, né, de utensílios sujos. E esses utensílios, eles, naturalmente, eles podem ficar aí por um tempo, eles não podem aí ficar de um dia para o outro, né? Então, precisa ter um cronograma para a limpeza, para a lavagem desses produtos, certo? Desses utensílios, no caso. Então, é mais um erro na cozinha. A gente também citou aí, como a gente falou do gatinho, essa quantidade de mosca, né? Essa quantidade de mosquito. Esse mosquito presente nessa imagem aí, a gente pode garantir para vocês que se dá devido ao ar, ao ambiente, né? Ele encontrou um ambiente propício a se proliferar, então ele é um contaminante. Lá na frente, quando a gente for falar de vetores e pragas urbanas, a gente vai falar de muitos deles, de morcego, de barata, de ácaro, certo? De borboleta, muitos deles realmente não podem estar nesse ambiente. E a gente vai mostrar para vocês, vai falar para vocês como é que a mosca se alimenta, aí é que vocês vão ter nojo de mosca mesmo, tá certo? É uma forma bem interessante com a forma como ela se alimenta. Vamos seguir. A gente vê aí, né, esse depurador de ar, ele faz essa limpeza do ar, tanto é que ele está aí sobre o fogão, ele está bem sujo, né? Como ele, a gente vê que a bancada está suja, a bancada principal, que é a do centro, a gente vê que o fogão está sujo, então essas sujidades acumuladas, elas não podem acontecer. Essa limpeza tem que ser diária numa cozinha industrial. Se você limpa ou não o seu fogão diariamente, é outra coisa, a gente está falando de dois ambientes diferentes, mas que um deve acarretar, né, consequências do outro. Se você é assim na sua empresa, não custa nada você levar esses bons hábitos para dentro da sua casa. E vice-versa, tá certo? Então, a sujidade aí eu marquei só nesse depurador de ar, mas a gente percebe que está em todo o ambiente, certo? A gente vê aí umas rachaduras na parede, né? Essa parede é para ela ser, para ela ter uma tinta impermeável, essa tinta não pode, ela tem que receber água e não pode haver infiltração. Essas rachaduras faz com que criem fungo, criem mofo. É muito comum na casa da gente, no cantinho do teto, certo? Criar mofo, então isso é excesso de umidade, esse mofo é a presença da umidade. Então essas rachaduras, elas também, né, elas são problemas porque elas podem atrair, né, alguns contaminantes. Seguindo, a gente vê aí o fogão, né, como a gente marcou lá o outro depurador, a limpeza do fogão. Então, observem que essa cozinha é uma cozinha muito suja, tá? Ela precisa de higiene. A gente percebe aí que as janelas, elas estão sem telas, elas precisam de uma proteção, certo? Porque se elas forem abertas, elas precisam ter uma tela de proteção para que a sua abertura da tela, né, seja uma abertura que não passe nenhuma muriçoca, nenhuma mosca, certo? Nenhum pássaro. Então, essa tela, ela também está com problemas aí, ela precisa de proteção. Então, caso a gente siga todas essas regras, todas essas normas, a gente observa, certo? Uma cozinha em que ela tem que ficar mais ou menos nesse estado, né? Uma cozinha aí com a telinha ali atrás, nos janelões, o depurador limpo, o fogão limpinho, a bancada organizada, né? Sem nenhuma sujidade, sem nenhum trinco nas paredes, né? Rachaduras. A lixeira foi feita a sua coleta, ela está tampadinha, ali não tem possibilidade de criar mosquito, nenhum tipo dessa praga urbana. Então,
esse é o modelo de uma cozinha higiênica, tá certo? Parece besteira essas duas ilustrações, mas aí você vê, né, quando você já tem o conhecimento, você vê realmente com uma visão mais depurada, com a visão mais especial, você começa realmente a achar alguns erros. A gente poderia dizer também que algum desses armários poderiam ter né, tampas, não seria problema de jeito nenhum, certo? Porque, afinal de contas, esses armários, eles precisariam se proteger, ou o material que está dentro do armário precisa de proteção, então pode-se colocar uma tampa aí. Caso não haja necessidade, é porque a sua cozinha é higienizada, né, diariamente. Então, isso é só para que a gente tenha uma ideia de um modelo de uma cozinha higiênica, certo? Falando sobre essa higiene desse ambiente, que a gente fez aí uma analogia, mostrou uma e outra para que vocês pudessem acompanhar a diferença. O que é essa higienização desse ambiente, né? A gente falou da higienização pessoal, agora vamos falar da higienização ambiental. É um processo para promover a segurança do alimento. Veja bem que isso tudo está relacionado a cuidar, a dar qualidade e segurança a esse alimento, né? É um processo de higienização, é um processo que você também aplica ao ambiente e é aplicável também aos manipuladores, os colaboradores, tá certo? Né, que estão presentes dentro dessa empresa. Lembrando para vocês que a gente falou muito, fixou isso muito na aula passada, esse processo de higienização, isso caiu até na atividade, quem fez a atividade, esse processo de higienização, ele tem, pelo menos, inicialmente, 2 etapas, né? Então, para você citar, para você dizer que higienizou o ambiente, que o manipulador ele está higienizado, ele precisa pelo menos ter passado por 2 etapas. Essa etapa é a etapa de limpeza ou lavagem, como a gente fala, e a etapa de sanitização ou, né, ou desinfecção, se for algum utensílio, tá certo? Então, as etapas básicas, né, as etapas básicas são 6 etapas que vocês estão vendo aí. Mais um processo considerado correto, pode-se dizer que é um processo também que é um processo de 2 etapas. Lembrando que se você faz todas essas outras etapas básicas que vocês estão vendo aí na lâmina, né? Naturalmente, é porque essas etapas aí tá mostrando que são 6 etapas, e a gente agora está detalhando, né? Tá, digamos assim, explicando com mais detalhes quais são os processos de limpeza e sanitização. Então, essas etapas de limpeza e sanitização, que é o processo de higienização, elas são 6 etapas. Quais são essas etapas? Algumas se aplicam a alimentos, essas todas etapas, e outras não há necessidade. Por exemplo, uma etapa de higienização das mãos, você não precisa fazer o enxágue final. Porque se você sanitizou, se você colocou o álcool nas mãos, não precisa, depois de colocar o álcool, lavar as mãos. Então, não tem essa etapa número 6 de enxágue final. Vamos conhecer quais são essas etapas. A etapa 1 é remoção dos resíduos macroscópicos. O que são esses resíduos macroscópicos? São resíduos visíveis a olho nu. Então, vamos dizer assim, um grão de areia é um resíduo macroscópico, é um resíduo grande. Se você levar esse grão de areia para um microscópio, você vai ver o quão imenso ele é, certo? Então, no primeiro momento, vou pegar aqui como um exemplo, um pezinho de alface, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro momento que a gente pegar esse pezinho de alface, fazer o seu enxágue, ou para fazer o seu processo de higienização desse alface, tá? A gente, no primeiro momento, vai fazer essa primeira etapa.
a remoção dos resíduos macroscópicos. Então, pode ser raiz, pode ser uma folhinha, pode ser ali uma minhoquinha que está rodando ali aquele... Isso são resíduos macroscópicos. Depois você faz uma pré-lavagem. O que é essa pré-lavagem? Para tirar essas grandes sujidades. Então, você vai abrir a torneira e vai jogar uma água nesse alface. No alface não há necessidade de lavagem com detergente. Por aí você está vendo, ó. Então, essa etapa não existe no alface, existe só a pré-lavagem. Não existe o enxágue, existe a pré-lavagem e existe depois a sanitização. É quando você vai colocar esse alface, né, dentro de uma bacia com um sanitizante. A gente vai explicar para vocês quais são os sanitizantes usados, emitidos para alimentos. E depois que você sanitizou esse alface, né, que você fez a pré-lavagem, você sanitizou, ele fica ali de molho por alguns tempos, você faz o enxágue final. Ou seja, essas etapas do alface, a gente tirou a etapa 3 e a etapa 4, porque a gente não faz lavagem com detergente nem um enxágue. Já para as mãos, veja bem, as mãos, a gente não tem a remoção dos resíduos macroscópicos, mas a gente faz a pré-lavagem, que a gente molha a mão, depois a gente lava com detergente. Em seguida, a gente já faz o enxágue final para tirar o detergente. Enxágue final, desculpa, o enxágue. Faz o enxágue para tirar o detergente. Depois a gente faz o processo de sanitização, que é colocar álcool. E a gente já não faz o enxágue final. Ou seja, a higienização das nossas mãos não tem a etapa 1 e não tem a etapa 6. Está entendendo? Então, essas são as etapas básicas, mas não necessariamente todas elas devem existir em algum processo de higienização. O importante, volto a dizer, é que existam pelo menos duas: a limpeza, a lavagem e a sanitização. Vocês podem ouvir também aí sanificação, tá certo também, tá ok? Então, vamos lá. As etapas básicas são 6, as etapas principais são 2. Dependendo do que eu esteja fazendo, então eu preciso de 6. Quando é que eu uso essas 6? Normalmente em higienização ambiental. Vou limpar um móvel, então no primeiro momento eu tiro as grandes sujidades, passo um paninho para tirar a poeira desse móvel. Depois eu faço uma pré-lavagem, eu jogo água, depois lavo com detergente. Depois de usar o detergente, eu jogo o enxágue, né? Eu tiro, jogo água para poder tirar a quantidade de detergente que foi usada. Depois eu passo o sanitizante, depois que foi lá feito o enxágue, jogo um sanitizante e, por último, jogo uma água limpa para tirar o excesso desse sanitizante, para que ele não fique o excesso, para que não contamine os alimentos que vão ser utilizados nessa bancada que eu lavei. E esse processo de sanitização é o quê? É a remoção dos resíduos mais resistentes. É a remoção dos resíduos microscópicos. De que na etapa 1 eu fiz a remoção dos resíduos macroscópicos, os grandes, então os que eu não vejo, eu consigo fazer essa remoção com o processo de sanitização, certo? Então, para a higiene ambiental, a gente utiliza as 6 etapas. Na higiene do alimento, a gente viu que não foram 6 etapas. Na higiene das mãos, né, do manipulador, a gente viu que não foram 6 etapas. Então, fiquem atentos, né, aprendam aí essas etapas para que vocês possam explicar às pessoas no estágio. Posso fazer isso dentro de casa? Deve. Você deve fazer sempre o processo de higienização quando vai cozinhar. Você deve sempre fazer o processo de higienização quando vai utilizar, quando chegou das compras da feira, né? Que você foi na feira e trouxe tomate, pimentão, pepino, alface, pimentinha, cheiro verde. Todos esses alimentos, antes de serem guardados na geladeira, eles precisam passar pelo processo de higienização, né? E é isso que a gente faz numa aula prática lá na escola.
a gente faz a higienização desses alimentos, certo? A gente falou da higienização ambiental e sobre a higienização dos utensílios, equipamentos e acessórios de limpeza. Olha que besteira. Mas se você pregar isso, você vai dizer assim, ai, que besteira. Mas se você observar essa sequência que está aí, né, essas sujidades desses utensílios que foram utilizados na cozinha industrial ou na sua cozinha em casa, que você trabalha vendendo cocada, vendendo doce de goiaba, né? Então, procedimentos para que você possa utilizar para fazer uma perfeita higienização, né? Então, por exemplo, ou seja, vou falar no popular. Para eu lavar as louças, existe um processo? Sim, existe um processo para eu lavar as louças. Olha que interessante, né? Então, vamos lá. Eu começo por onde? Eu estou com aquela pilha de louça lá que a gente viu naquela cozinha industrial. Estou com essa pilha de louça. Eu começo lavando por onde? Então, você começa por esse procedimento, retirando sempre os restos de alimento e gordura. O que é isso? Retirada das macro sujidades, tá certo? Você está retirando a macro sujidade. Depois você joga água nessas louças, depois de ter feito essa retirada, e vai utilizar sabão neutros, detergente neutro. Tem gente que vai no supermercado e gosta de comprar o vermelhinho, gosta de comprar o amarelinho, o detergente amarelinho, o detergente verde. Eu gosto de verde, eu gosto desse detergente verde, vou levar esse verde, né? O que eu aconselho para vocês? Na casa de vocês, o que vocês quiserem. Nem ambiente industrial, ambiente de trabalho, detergente neutros. Quando se fala neutro, se fala da sua acidez, do seu pH. Se está dizendo que é neutro, então aquele detergente tem um pH 7. Se você analisar o pH desse detergente, você vai ver que ele tem um pH 7. Então significa que ele é neutro. Ele não é ácido, nem é básico. Existe detergente ácido, básico, existe. Existe detergente específico para retirar proteínas. A gente vai conhecer isso, certo? Por exemplo, a indústria de leite, o leite é um alimento rico em proteína. Então, é interessante que você utilize detergente e retire essa proteína, né? Detergentes proteicos, certo? Olha que interessante. Então, o passo a passo, retirei os alimentos, enxaguei e utilizei um detergente neutro. A sequência com que eu devo lavar esses utensílios. Lave os menos engordurados. Comece dos menos engordurados. Se vocês observarem a mãe de vocês, o pai de vocês, se ele lava a louça, né? Observem que eles começam. É normal a gente já começar por esses produtos. Né? Por esses produtos, não, por esses utensílios. Então, comece pelos copos, né? Em seguida pelos talheres, e em terceiro, os pratos, e por último, as panelas. Por que isso? Veja bem, o detergente, ele tem, uma das funções do detergente, ele é um surfactante, o nome dele é surfactante. A gente vai aprender esse nome difícil. Então, uma das suas funções é quebrar as moléculas de gordura. Você já observou que se você, por exemplo, pegar a sua mão de manteiga e depois for lavar a sua mão sem utilizar nenhum detergente, essa água ela não entra, ela não molha, ela bate na gordura e sai. Por quê? Porque a gordura ela é apolar, ela não tem essa afinidade com a água. E como é que você consegue retirar essa gordura? Utilizando um detergente. O detergente vai lá, quebra a molécula de gordura e permite que a água entre nessa molécula, facilitando a remoção dessa gordura. Então, veja bem, se você está lavando primeiro os copos, né, lavando e enxaguando os copos com detergente neutro, esse detergente neutro que você utilizou para lavar o copo, ele vai escorrer e já vai pegando no talher, já vai pegando no prato, já vai tocando nas panelas e já vai fazendo o quê?
retirando uma boa parte dessa sujidade, dessa gordura que estão nos outros utensílios. Então, a proporção que você vai lavando os copos, você automaticamente já vai o quê? Já vai ensaboando, né? Já vai utilizando ali o detergente nos outros produtos. Depois utiliza os talheres, lava os pratos e, por último, as panelas. As panelas ficam por último, porque normalmente seu teor de gordura é mais elevado, né? Como ela já pegou muita água, já pegou muito detergente utilizado dos outros utensílios, certo? Então, normalmente, esse produto, tá certo, normalmente esse produto, ele vai fazer com que, o detergente vai fazer com que vá tirando já essa sujidade da gordura, certo? Guardem o utensílio com a base para cima. Quando a gente fala da base para cima, por exemplo, nem um copo aqui por perto, tá bom? Vamos imaginar que aqui é um copo, nada a ver, né? O copo, a base do copo é essa aqui. Ah, então tá dizendo aqui, guarde com a base para cima. Então, a base tem que ficar para cima, é dessa forma. Por quê? Facilita escorrer, tá certo? E aí facilita a retirada da água, não vai haver o acúmulo da água, vai facilitar com que ele, normalmente, ele enxugue, né, com mais facilidade, certo? Então, substitua. Essa foi um passo a passo para que você aprenda e para que você ensine, né, a lavar os utensílios dentro de uma indústria de alimentos, certo? Pode ensinar a sua mãe? Pode. Se você não quiser apanhar, você pode chegar hoje para sua mãe e chegar e dizer, mãe, eu vou te ensinar aqui a tu lavar a louça. E aí, quando você ensinar, você ensina e sai de perto, porque ela, com certeza, ela vai querer lhe bater. Ela vai dizer assim, você nunca lavou uma louça aqui, agora você vai chegar aqui me ensinando a lavar a louça, né? Então, para isso, você precisa fazer o quê? Para você ter uma perfeita, para você saber o que está falando com perfeição, você precisa aprender a lavar a louça. Ninguém sabe só da teoria, é por isso que a gente faz as aulas teóricas e as aulas práticas. Então, ou seja, lavar a louça faz parte do aprendizado de quem é técnico de agroindústria. Então, quando a mãe de vocês disserem assim, menina, vai lavar aquelas louças, criatura, vai lavar aquelas louças, lembre-se, você está fazendo uma aula prática de higienização de utensílios na indústria de alimentos. Olha que coisa chique, lavar louça, não é isso? Então, fiquem atentos a isso. Se a mãe de vocês está aí, afinal de contas, vocês estão em casa, né? Se a mãe e o pai de vocês está aí do lado, então aproveite e ela já vai ouvindo, ela vai dizer assim, vou começar a prestar atenção no que a professora está falando, certo? Então, é por aí, tá bom, gente? Não vão realmente apelar, porque vocês podem acabar, como está dizendo nossa amiga aqui, pode acabar ficando de castigo, né? Pode acabar realmente perdendo aí o uso do celular, certo? Então, muito cuidado nessa hora. Essa outra lâmina aqui, essa outra slide, esse slide aqui é bem interessante para que a mãe de vocês possam aprender dentro de casa. Porque a gente aprender esses hábitos dentro de casa, a gente leva para a vida toda. E você já chega numa empresa, né, de alimentos, você já faz isso por naturalidade. Procedimentos para uma perfeita higienização. Olha, a gente está falando da indústria de alimentos. Pode ser utilizado dentro de casa? Deve ser utilizado dentro de casa. O hábito leva à perfeição. Então, substitua utensílios de madeira por polietileno. Polietileno é plástico, certo? O que eu estou dizendo aí? Substitua o tecido de madeira por plástico, polietileno. Polietileno é um tipo de plástico, tem vários tipos de plástico. Na aula de embalagem vocês vão aprender sobre esses vários tipos de plástico. Então, vamos lá.
Qual é o tecido de madeira da cozinha que a gente lembra imediatamente que tem que ser substituído? A tábua de corte, né? Onde a gente corta verdura, onde a gente corta o frango, onde a gente faz os bifes. Claro que os bifes está mais difícil da gente fazer ultimamente, com esse preço que ele está, né? Mas o tecido de madeira mais utilizado na cozinha é a tábua de corte, aquela tábua de cortar as verduras, tá? Então, primeiro passo, substitua isso. Na sua casa for de madeira, troque-o, tá? Madeira tem uma porosidade muito grande, ou seja, ela tem poros pequenininhos, ela recebe infiltração de água, de umidade. Então, imagine, eu corto a carne, aí o sangue da carne entra na madeira. Depois eu lavo superficialmente e corto o frango. O sangue do frango entra na madeira. Depois eu corto o coentro. Depois eu corto a batata. Imagina a higienização dessa madeira, né? Desse utensílio. Então, o ideal, se na sua casa você não consegue substituir, não tem problema. Seu problema aí é que pode estar realmente contaminando os alimentos. Mas na indústria de alimentos, se você chegar numa cozinha industrial e tiver um tecido desse de madeira, imediatamente troca, tá certo? Sempre higienize quando mudar de alimento. A gente já falou isso. A história da batata crua com a batata cozida, né? Foi utilizar alimentos de temperatura, de consistência diferente, alimentos diferentes, você lava higieniza esse tecido. Aqui em casa, por exemplo, minha tábua de corte, ela é de vidro, né? É de vidro temperado, certo? Quando a gente fala de vidro temperado, não é porque ele tem um salzinho, tem um coloral, tá temperado não, tá certo? Esse vidro é porque ele passou por um processo de altas temperaturas. Então, chama-se de vidro temperado. E ele fica mais resistente, ele quebra com menos facilidade. Tá bom? Então, toque essa tábua de madeira da casa de vocês, peça seu pai para dar de presente à sua mãe, eu sei que vocês não têm dinheiro, né? Então, peça seu pai para comprar aí uma de vidro resistente, essa é mais cara, em torno de 90, 80 reais, ou peça para o seu comprar uma de plástico. O ideal é que seja de plástico. Um plástico comum, tem que ser um plástico resistente, certo? Afinal de contas, a gente bate com a faca, certo? Então, tem que ser algo bem resistente. Outro dado importante, materiais exclusivos para limpeza de banheiros, né, de chão e de banheiro. Esse material, gente, é material de limpeza, tá? Então, é ideal, por exemplo, na nossa indústria de alimentos, que o material utilizado para a higienização dos banheiros não seja utilizado na cozinha. Posso levar isso para dentro de casa? Óbvio. Alguém de vocês tem uma vassoura, na casa de vocês tem uma vassoura dentro do banheiro? Né? Primeiro, para que serve a vassoura dentro do banheiro de trás da porta? Serve para todo mundo sair imediatamente, porque quando a gente quer que o vizinho vá embora, a gente bota uma vassoura de trás da porta. Então, a gente já bota a vassoura de trás da porta no banheiro para que você não demore lá dentro, que você saia logo, certo? Mas não. O motivo principal é porque aquele ambiente, o banheiro, é um ambiente que tem muito micro-organismo, tá certo? Uma quantidade de micro-organismos. Afinal de contas, a gente faz o xixi, o número 1, a gente faz o número 2, né? Então, é um ambiente muito, muito contaminado. Então, é interessante que o material de limpeza do banheiro permaneça dentro do banheiro. Não utilize essa vassoura do banheiro para varrer a casa, para varrer a cozinha, porque você pode aí estar fazendo o quê? Aquela famosa contaminação cruzada, tirando de um ambiente e levando para o outro, certo? Lave esses materiais com água quente e detergente neutro. A gente já falou o uso do detergente neutro. Outra vantagem do detergente neutro é que ele não deixa aroma. Já pensou, você lava seus copos todos com aquele detergente sabor morango, aí você vai tomar chocolate, depois naquele copo, menina, esse meu chocolate aqui tá pura morango. Você não sabe por quê, né? Era por causa do detergente. Ficou detergente no copo
e aí você está tomando chocolate com gosto, com cheiro de morango, tá bom? Então, por isso o uso do detergente neutro. A água quente é porque ela facilita a remoção das sujidades. Na indústria de alimento é muito comum utilizar água quente. A gente vai ver aí formas de higienização. E uma delas é com o uso da água quente. Se vocês perguntarem à mãe ou pai de vocês, ou alguém que cozinha aí, quando você tem uma panela muito engordurada, né, que ficou com muita gordura, tá difícil de sair, o que sua mãe faz? Ela bota água, e leva essa panela a ferver. Né? Ela leva essa panela suja com água quente para ferver. Por quê? A água quente vai facilitar a remoção da gordura. Olha que legal, presta atenção. A gordura, ela é apolar. A gente falou, ela não consegue, a água não consegue entrar na gordura. Como é que a gente faz isso? Usa o detergente. Se eu não tenho detergente, eu esquento essa água. A água em temperatura elevada facilita a quebra das moléculas de gordura. Então, facilita a remoção da gordura. Olha que legal. Então, é por isso que sua mãe, a explicação científica é essa. Sua mãe leva lá para o forno para ferver, para facilitar essa remoção. Quebrar as moléculas de gorduras para facilitar a sua retirada. Olha que legal, né? Evite enxugar utensílios que passam por processo de higienização manual. É muito legal, né? Normalmente, a mãe da gente pega o paninho, né? Lavar, ou o paninho de prata, já coloca aqui no ombro, né? Quem já não fez, ouviu a mãe da gente, ou a gente mesmo já fez isso. Pegou o paninho e botou aqui no ombro, né? Esse paninho que a gente botou no ombro, a gente enxuga as mãos, enxuga o rosto, enxuga a louça, tô mentindo? Enxuga tudo, né? Então, já pensou, esses pratos que você lavou, todo esse processo de higienização que você foi, depois você pega, vai e enxuga esse utensílio com esse paninho. O que é que aconteceu? Contaminação cruzada. Nesse paninho tinha cabelo, nesse paninho tinha gordura, nesse paninho tinha suor, nesse paninho tinha macro sujidades e levou para o prato. Então, você lavou o prato e depois enxugou, contaminou o prato. Então, o ideal é que você deixe essa louça, né, esses utensílios, enxugarem naturalmente. Olha aí, gente, já é uma desculpa, né? Quando a mãe de vocês disserem assim, menina, enxuga essa louça e guarda. Aí você vai dizer assim, mamãe, precisa enxugar no ambiente, em temperatura ambiente. Deixa enxugando aí que depois eu guardo. Né? Então, você já vai evitar fazer um serviço a mais. Mas se ela exigir que você guarde, aí o que é que você vai fazer? Pegar um pano de prato limpo, um que não tenha sido utilizado. Aí ela vai dizer, já vai sujar outro pano de prato? Sim, vou sujar um pano de prato para não sujar os utensílios. Né? Você vai sujar um pano de prato para que esses utensílios eles fiquem higienizados corretamente. Certo? Entendido até aí? Então vamos lá. Não esqueçam, certo? Tudo isso é possível de explicação. Então vocês têm argumentos agora, né, para poder explicar para a mãe de vocês. A gente vai falar na próxima aula agora, né, sobre métodos utilizados para higienizar. A gente tem vários métodos de higienizar. O que a gente mais conhece é esse primeiro, o método manual. É o método que eu ensinei para vocês, para higienizar as mãos, né? Você lava as mãos, coloca detergente, depois coloca álcool. Higienizou, é um método manual. Lavou a louça, é um método manual. Lavou a bancada da cozinha, é um método manual. Mas existe outros, existe um método por imersão, por aspersão. Existe esse método chamado método SIP. Vou explicar para vocês por que SIP, né? Existe o método de limpeza com espuma, né? Essa espuma que às vezes aparece quando você está lavando o detergente. Vocês sabiam que
alguns detergentes, olha que interessante, fazem mais espuma do que outros, já observaram isso? Por que isso? Porque quando vai produzir o detergente, a indústria, quando vai produzir o detergente, coloca um aditivo chamado de espumante, né? Para que isso? Para que crie espuma. Mas para quê? Qual é a função dele? Só criar espumas. As pessoas têm o hábito de que quanto mais espuma, muito mais melhor de bom é esse detergente, né? Então, ou seja, quanto mais espuma, o detergente é melhor. Isso é mentira, tá? É porque realmente a indústria de alimento produz esse detergente, bota mais detergente, porque o ser humano tem a sensação de que quanto mais espuma, mais higienizado, mais melhor esse detergente. Mas não necessariamente. Então, o que é que eles fazem? Eles botam um aditivo chamado espumante, né? Aí, para você ver que interessante, já num produto como a cerveja, é colocado um aditivo como anti-espumante. O que é isso? Para não criar muita espuma. Porque cerveja com muito espuma não é cerveja, é chopp, tá? Então, para você ver que interessante a indústria de alimentos. É permitido pela legislação? É permitido, tá certo? Então, isso é permitido, tá certo? Então, vamos lá dar uma recapitulada, né? Sobre o ambiente, sobre a higiene ambiental, a higiene dos manipuladores, higiene do pessoal, né? A gente precisa lembrar de remoção desse lixo conforme a necessidade. A gente viu lá naquela cozinha industrial o lixeiro cheio. Então, preste atenção. Se na sua indústria, digamos, na sua churrascaria, numa churrascaria que você trabalha, na hora do almoço, depois do almoço, aquele lixo, ele tende a ficar muito cheio, então a necessidade é que sempre após os horários de almoço haja um recolhimento daquele lixo, para que não aconteça o acúmulo de sujo, o acúmulo de sujidades, né? A higienização das bancadas. É sempre bom estar higienizando esse ambiente, né? Antes e depois do uso. Veja bem, terminei o expediente na padaria, estava aqui minha mesa de trabalhar o pão, e aí eu terminei o expediente, higienizei tudo, limpei tudo. Lavei, passei o sanitizante e fui-me embora. No outro dia eu chego, eu tenho que fazer o que? A primeira coisa? Higienizar novamente, certo? Por quê? Ai, professor, eu higienizei na hora de ir embora. Você dormiu em cima daquela bancada ali? Você dormiu do lado sentadinho dela e viu que não caiu nada, que não passou uma barata, que não passou uma mosca? Você garante isso? Não. Então, como você não garante isso, você tem que higienizar antes de iniciar o expediente. Então, isso é comum na casa da gente, né? Se na sua casa é uma cozinha americana, que a gente chama aquelas que tem algum balcão, normalmente você terminou de fazer tudo, você vai limpar. No outro dia pela manhã, quando você vai começar, você precisa limpar novamente. Se sua casa não é forrada, principalmente, né, cai aí um monte de ciscozinho que a gente chama, né? Areia do telhado. O que é isso? Macro sujidade. Lembra, ó, limpeza, uma leve limpeza das macro sujidades. É uma das etapas de higienização, certo? Cobrir equipamentos limpos com plástico transparente. Isso é muito comum em indústria de alimentos e laboratório. Laboratório, nós temos o hábito, né, de utilizar laboratório de grande porte. A gente tem o hábito de utilizar um equipamento, uma vidraria, depois de lavar que ela enxugou, né, sem você enxugar nada, vidraria em laboratório você não enxuga, tá? Só se houver uma necessidade daquela vidraria muito rápido, você enxuga com papel toalha. Mas é muito comum, depois dessa vidraria enxuta, você fechar essa vidraria, vedar essa vidraria com esse plásticozinho transparente, aquele insufilme que a gente usa no dia a dia da casa da gente, tá? Proteger equipamentos e utensílios limpos de respingo e sujidade. É muito comum quando a gente faz a lavagem de louça, né, de utensílios,
dentro da indústria, e deixa essa louça aqui e vai lavar outro bocado. Pelo menos espera estar respingando ali detergente ali, e isso é muito comum. Então, muito cuidado com esses equipamentos que já foram higienizados, para vocês não terem que fazer esse processo novamente. Né? Então, vamos lá. Será que depois de tudo isso, a gente já sabe lavar as mãos? Essa atividade era para lavar as mãos na escola, tá certo? Então, vamos só aqui ver esse processo também de higienização aqui. Era o processo de higienização que a gente ia explicar para lavar na escola. Mas vamos aproveitar, já que você está em casa, né? Sua mãe está aí por perto, vai explicando para ela, então diz assim, mãe, presta atenção que a professora está falando. A mãe deve estar com ódio de mim, porque está atrapalhando ela na cozinha. Então, vamos lá. Se eu quero higienizar as frutas que eu comprei hoje, como é que eu posso fazer? Eu vou desfolhar as verduras, folhas por folha, retirar as partes estragadas e danificadas. O que é que eu estou fazendo? Retiradas de macro sujidades. Olha aí, né? Estou fazendo uma retirada de macro sujidade, tirando o que está de sujo, né? A gente tem, ó, visível no olho nu. Depois a gente lava as folhas, frutas e legumes uma a uma em água potável. O que é água potável? Água limpa. Considere água potável da sua casa aquela água que é vinda da Cagés. Aí, professora, tem dia que ela chega muito suja. A gente parte do pressuposto, a gente imagina que eles estão nos servindo, fazendo um serviço decente, que esse serviço decente é deixar água potável na casa da gente, né? Então, parta desse pressuposto. Se você não tem essa água potável, providencie, né? Então, lavar as folhas de frutas e legumes com água potável, ou seja, é aquela lavagem que você vai, a pré-lavagem que a gente, né, fala. Depois você vai colocar uma bacia e desinfectar, imergindo durante 15 minutos em uma solução clorada, tá certo? 15 minutos em uma solução clorada, tá? Qual é essa solução clorada? Água sanitária. Aquela água que a gente, Dragão, que boa, e aquilo é água clorada, tá certo? Então, coloque aquilo em água clorada durante 15 minutos. Qual é a quantidade? Depois eu vou explicar direitinho para vocês qual a quantidade, mas a quantidade certa é uma colher, né, uma colher de sopa para cada 1 litro d'água. Se você colocou 5 litros d'água, então são 5 colheres de sopa. Deixa ali durante 15 minutos, depois você vai fazer o enxágue, tá certo? Faz o enxágue e depois vai escorrer os resíduos, né? O que é escorrer esses resíduos? É tirar o excesso de água, escorrer, né? Deixar aquele alimento escorrido para não guardar com água, né? E aí depois você pode cortar, picar, descascar ou guardar na gavetinha, né, da geladeira, certo? Uma coisa interessante com relação às folhagens, é interessante que você as enxuguem com papel toalha. Ou enxuguem, ou então vocês façam um processo de retirada da quantidade de água. É interessante que as folhas, como alface, couve-flor, eles sejam muito bem enxutos para poder guardar. Isso vai aumentar a sua vida útil. Você vai conseguir manter por mais dias aqueles alfaces guardados, né? Aquelas folhagens guardadas, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, mas a gente vai continuar, viu? A gente não vai parar por aqui, não. A gente agora vai falar, né? Eu já tinha mostrado para vocês, certo? Que a gente vai falar um pouco sobre os métodos de higienização, tá bom? Então, os métodos de higienização que a gente vai falar agora, para a apresentação, eu vou trocar o slide agora, para a gente falar um pouco sobre esses métodos de higienização. Vocês entenderam essa matéria? Não é uma matéria difícil, mas é uma matéria rotineira que precisa acontecer diariamente,
certo? É uma matéria que você precisa, né? Isso que no dia a dia a gente fazendo na casa da gente já se torna habitual. Aí você me pergunta, mas você faz isso na sua da casa? Sim, faço isso na minha casa. Minha tábua de corte é uma tábua de vidro, né? Eu uso sempre detergente neutro, eu só compro detergente neutro para minha casa, tá? Eu faço esse processo de sanitização dos alimentos, coloco, eu não deixo faltar água sanitária. Água sanitária é um produto muito barato, né? Você usa em pouca quantidade, vai garantir que o seu alimento esteja bem guardado ou bem higienizado, certo? Então vamos lá. A gente vai aprender. Eu ainda tenho que falar uma coisa para vocês que eu acho que a mãe de vocês deve ter ódio, né? Vai ter ódio de mim. Alguém na casa de vocês ainda tem o hábito, né, na cozinha, olha, isso não pode acontecer numa indústria de alimentos. Mas na casa de vocês, como eu já disse, é a casa de vocês. Quem manda é a mãe de vocês. Claro que vocês podem dar um pitacozinho aí, esperar, não muito boa coisa, né? Mas, vamos lá, preste atenção. Na casa de vocês, alguma da pia da casa de vocês, existe ainda aquele potinho de sorvete ou aquele potinho de manteiga, né? Com sabão dentro, ou que a mãe joga sabão dentro e joga a esponja dentro? Se existe, dê um jeito. Olha o que eu estou dizendo. Se existe, dê um jeito de jogar fora, tá certo? Você pode apanhar, mas se você jogar fora todo dia, um dia sua mãe vai cansar de lhe bater, certo? Gente, aquilo é uma proliferação, né? Aqui em casa tem, todo mundo coloca. Mas eu estou falando do potinho, gente, a Eduarda está dizendo que é o potinho do remédio. Eu não estou falando o remédio, não. Ele pode ser utilizado para botar feijão, aquele de sorvete, para guardar feijão na geladeira. Pode sim. Afinal de contas, ele vinha um alimento dentro, vinha sorvete, né? Não pode, na pia. Estou falando daquela vasilhinha que tem na pia, do lado da pia, com sabão dentro, tá certo? Fica lá o sabão dentro, que fica lá a esponja dentro. Aí sua mãe vem com detergente, joga mais dentro, ou joga uma barra de sabão dentro. Não, bom lavar é com barra de sabão, certo? Então, aquele potinho de lá da pia, esse potinho, ele precisa ser eliminado. Se você chegar numa indústria de alimentos, você como técnica de alimentos, como técnico, você pode explicar isso. E você tem que fazer com que isso seja removido. Na sua casa vai ser mais difícil? Muito mais difícil. Mas é um método de higienização, certo? Presta atenção. Presta atenção. Você pega aquela esponjinha. Aí a gente lembra que a gente falou no processo de lavagem de utensílio, que tinha que tirar os resíduos da gordura, depois jogar uma água em cima, depois ensaboar. Aí você pegou a esponjinha. Pegou a esponjinha, lavou o prato. Tem que lavar primeiro o quê? Lavar o copo. O copo estava sujo de suco de laranja. Lavou o copo. Aí, os resíduos do suco de laranja ficou enganchado aonde? Na esponjinha. Vai para onde? Vai para dentro daquela vasilhinha. Ótimo. O próximo é o prato. O prato você comeu um cozido. Sua mãe fez um cozido e aí estava sujo de pirão. Ótimo. Aí você vem com a mesma esponjinha. Aí lava, tirou toda a sujidade do prato, aí pega a esponjinha e joga onde? Lá dentro de novo. E assim vai. E assim vai. Quando você terminar de lavar tudo isso, pode beber. Pode beber aquilo ali, que ali tem suco de laranja, ali tem pirão, ali tem arroz, ali tem feijão, né? Dentro da vasilhinha, tá certo? Então, ou seja, aquela vasilhinha, ela está servindo como um contaminante, né? Ai, professora, mas a senhora não disse que o detergente ele elimina, né, boa parte da sujidade? Sim, se eu jogar um pouquinho ali, está eliminado. Mas esse monte de comida que vai e volta para dentro dessa vasilhinha, uma hora essa vasilhinha vai estar cheia de sujidade, de macro sujidades, as visíveis, você percebe.
né? E o detergente acaba perdendo a sua efetividade. É por isso que sua mãe fica repondo. É o detergente ou o sabão. Então, não é ideal esse potinho, né, na pia. Se você não conseguir tirar de casa, dentro da indústria de alimento, ele não é permitido, tá certo? Então, um esclarecimento com relação a esse potinho, certo? Vamos lá. Eu quero que agora vocês observem essa equação. Isso não é uma equação difícil. Presta atenção. O que é que está dizendo aí? Aí está dizendo que EH é igual, ou HE é igual a EQ mais EM mais ET mais tempo. Olha, meu Deus, lá vem a professora falar de matemática aqui, trazer equações para a gente. Não. Esse esse HE significa higienização eficiente. Então, eu estou dizendo para vocês, para você ter uma higienização eficiente na indústria de alimentos, você precisa de 4 etapas somatórias. Quais são essas 4 etapas somatórias? Então, vamos lá. Você precisa fazer uma higienização eficiente, você precisa utilizar energia química, energia mecânica, energia térmica e mais o tempo. Então, ou seja, para que meus utensílios, meu manipulador, meu ambiente esteja numa higienização eficiente, numa higienização corretíssima, eu preciso, pelo menos, fazer essas 4 etapas. Quais são essas etapas? São essas que eu estou explicando para vocês, né? Energia química, mecânica, térmica e tempo. Vamos entendê-las uma a uma, né? Então, isso é questão de prova. Vocês precisam lembrar que uma higienização eficiente, eu preciso de 4 etapas para que ela seja considerada uma higienização eficiente. Qual é a energia química? O que é essa energia química que é colocada dentro de uma higienização eficiente? É uma energia que é utilizada para remoção de resíduos que estão aderidos à superfície que você vai higienizar. Particularmente aqueles resíduos insolúveis em água. Vou explicar. A gente aí está dizendo que a energia química é algo que vai me ajudar a remover sujeira que está pregada no meu utensílio. Veja bem, eu utilizei uma forma de bolo da minha panificadora e aí ficou suja. Lembra, a gente tem que untar, né, a forma com manteiga. Né, tem que untar com manteiga, tem que lambuzar com manteiga. Então, manteiga é gorduroso. Então, é insolúvel em água. Como é que eu vou conseguir remover essa manteiga? Utilizando a energia química. E a energia química vem de onde? De uso de um produto químico, que normalmente é o detergente. Então, ou seja, o detergente sendo utilizado na higienização, ele é a energia química utilizada, né? O sanitizante utilizado na higienização, ele é a energia química utilizada. Ou seja, esses produtos químicos é o que fazem que eu utilize energia química na minha higienização, ok? A energia mecânica. A energia mecânica, normalmente, é responsável pelo contato eficiente entre os resíduos e os micro-organismos e o agente de higienização. Presta atenção. A energia mecânica utilizada para eu lavar uma panela muito suja. A abrasão, ou seja, eu esfreguei. Utilizei energia mecânica, sim, aí é o uso de energia mecânica. Não energia química, que eu estou utilizando força, estou utilizando o braço, estou utilizando minha mão ali.
Então, ou seja, é uma energia mecânica utilizada no processo de higienização eficiente. A energia térmica. Lembra que eu falei que para remover sujidades muito aderente, muito forte, né? Sua mãe pegou, levou aquela panela com água para ferver, ou seja, a alta temperatura, a energia relacionada ou a temperatura relacionada à energia térmica significa que você vai facilitar a remoção daquela sujidade. Então, a energia térmica também está presente no processo de higienização. Veja bem, a química era o sanitizante, certo? E o detergente. A energia mecânica, eu dei exemplo aqui, a esfregação, né? A abrasão. A energia térmica, que a gente falou de termicidade, a gente está falando de altas temperaturas, né? Então, aumentou a temperatura, a sua energia é mais eficiente. Vocês lembram lá? A gente falou que o micro-organismo ele morre com altas temperaturas. Então, ou seja, a alta temperatura empregada no uso de higienização também elimina o micro-organismo. Olha que legal, certo? Então, temperatura é limitada pelo método de higienização e pelo resíduo a ser removido. O que essa observação está dizendo? Que cada temperatura tem o seu limite dependendo do que você vai higienizar, né? Por exemplo, para higienizar as mãos, eu não posso utilizar uma temperatura de 60 graus, de 70 graus. Eu vou ter queimaduras. Mas já essa temperatura de 40 graus, 50 graus, eu posso higienizar um móvel, né? Não vai ter desgaste de jeito nenhum. Eu não posso, por exemplo, como objetos plásticos, higienizar com alta temperatura, porque aí pode haver, né, esse objeto aí, ele se deteriore. Então, essa energia térmica, ela é limitada de acordo com o que você vai higienizar, ou o método de higienização utilizado. Certo? Entendido? É necessário um tempo de contato entre os sanitizantes e os resíduos para que ocorram essas reações. Então, na energia térmica, é necessário um contato, né? Um tempo de contato, e aí, ó, já se entra o outro termo, né? O tempo, certo? Então, o tempo é um dos fatores também para que a sua higienização seja correta. Lembra que quando a gente falou lá da higienização do alface, a gente disse 15 minutos na água clorada. Ou seja, eu quis dizer o quê? Que o tempo ali também fazia parte. Qual era a energia química ali? A energia química utilizada ali naquele processo era a água sanitária, certo? Então, ou seja, esse tempo também é necessário para que a gente faça o uso dele nessa equação da higienização eficiente. Então, lembrando, a higienização eficiente, certo? Ela está envolvida 4 equações, né? A equação química, né? A equação térmica, a mecânica e o tempo. Essas 4 equações, elas fazem com que eu tenha uma correta higienização. A gente vai dar uma parada por aqui, depois a gente continua. Espero que tenham entendido. Essas aulas de higiene são aulas muito proveitosas, principalmente para a gente utilizar a praticidade, né, para a gente ir para o laboratório, era já para a gente estar indo para dentro do laboratório, para fazer essas aulas práticas, mas infelizmente utilizem o laboratório de casa, né? Lavem a louça, que aí isso é um laboratório, você vai aprender a lavar a louça naquelas etapas, mas pelo amor de Deus, não vai botar o celular aqui na pia e ficar dizendo a primeira etapa é essa, a segunda etapa é essa. Aí sua mãe realmente não vai querer nem que você ajude dentro de casa, certo? Então, ajudar dentro de casa na higienização, na limpeza, já é praticar, né, a disciplina de higiene
de alimentos, né? E legislação de alimentos. Tá certo, gente? Então, bom dia para vocês. A gente se encontra que horas? Às 13h30, tá certo? 13h30, a gente novamente se encontra por aqui.